Marcelão Fogão na área, galera. Agora para falar aí do Abrafut. Abrafut respondeu o John Textor, se defendeu do John Textor, que havia feito alguns comentários e alguns até bem pertinentes, porque ele questionou a presidenta do Palmeiras, a Leila, e disse que o Palmeiras tinha sido um time que jogou 11 vezes com 11 jogadores contra 10. E isso aí parece que ter afetado não só a Leila, mas como também ao pessoal da Abrafut, né, que é a associação aí dos árbitros de futebol do Brasil. E eles ficaram bem estarrecidos com o que o John Textor falou. Então disseram que o John Textor estava querendo desviar a atenção pela incompetência, né, da sua administração e do time, que teve uma bela arrancada no campeonato e depois frustrou não só o John Textor como a sua própria torcida, né, perdendo o campeonato. Mas na realidade a Abrafut, ela representa a arbitragem do futebol brasileiro. Então a Abrafut tem que lembrar também que alguns árbitros, né, acho que há um bom tempo atrás teve até um árbitro envolvido em escândalos de corrupção, de arrumar resultados, e o cara foi banido e tal, mas que não dá para você levar muito a sério, né, um futebol que está dizendo que o futebol está sendo desprestigiado, mas quem se desprestigia é o próprio futebol. O futebol ele está sendo desprestigiado ao momento em que os clubes são patrocinados por casas de apostas, ao mesmo momento em que há jogadores que foram punidos, que até responderam processos na justiça comum por arrumarem resultados, né? Jogadores ganhando dinheiro para fazer pênalti, ganhando dinheiro para fazer falta, para botar a bola para córner e até mesmo para perder partidas. Então o próprio futebol não se ajuda. Então não dá para levar muito, né, a ferro e fogo, mas o John Textor ele tem toda a razão em reclamar e apontar e contratar uma empresa que é especialista em apontar possíveis erros de arbitragem e erros de arbitragem, como nós vimos. E muita gente da imprensa dizendo que os nossos comentaristas de arbitragem disseram que seriam lances dúbios, que poderia ser e não poderia ser. O grande problema é que, como a Abrafut disse em desvalorizar o produto, com certeza a imprensa, a maioria de sua imprensa, acho que 99,9%, não vai querer desvalorizar o seu produto, que é o futebol. Então a imprensa não vai chegar e vai dizer, meu irmão, não vai querer desqualificar o campeonato que está sendo disputado. Por quê? Porque vocês ganham dinheiro com isso. Todos ganham dinheiro com isso. Então, um campeonato onde tem, acho que 90% dos clubes sendo patrocinados por casa de apostas, onde tem jogadores, né, que já aconteceu, não sou eu que estou falando, teve time que teve jogador que recebeu uma farpela, uma bela farpela, para arrumar resultados ou até favorecer apostadores. Sinceramente, eu não vejo que o John Textor esteja tão errado assim, mas como eles falaram, ele vai ter que provar, e se ele quiser provar, eu acho que ele vai ter que ir em algumas outras instâncias que não, por exemplo, o STJD da Confederação Brasileira de Futebol, que ao mesmo tempo em que o presidente era destituído, pegou a ação do Botafogo e arquivou. A ação do Botafogo imediatamente foi arquivada pelo STJD da federação. Então acho que deveria ter, né, um pouco mais de cuidado com isso e tentar realmente averiguar as denúncias do John Textor. Então não vejo como
a Abrafut possa chegar e falar do desempenho do time do John Textor e tal, porque ele está frustrado e por isso que ele... Mas eu acho que eles poderiam até ter até o cuidado de colocar da melhor maneira possível e não chamar o John Textor de presidente do Botafogo. O presidente do Botafogo chama-se Durcésio de Mello, e até nisso eles foram relapsos, talvez, e mostrando que às vezes, né, o erro pode acontecer, e também até nas arbitragens existem muitos erros, e eu acho que não pode se minimizar os erros das arbitragens dizendo que é choro de perdedor, porque realmente são muitos erros. Então, se uma equipe tem 11 vezes jogadores expulsos nos seus jogos, né, ou 10 ou 11 vezes, e a média do campeonato é 3 para cada equipe, o que está acontecendo para essa equipe receber esse número tão avançado? Tem tantos jogadores, tantos dribladores ali, o Denilson, o Ronaldinho Gaúcho joga nesse time, ou o Ronaldo Fenômeno, para ver essa disparidade entre essa equipe e as outras, é realmente muito... pelo menos tem que ser estudado e tem que ser analisado, coisa que a CBF parece que não quis fazer. Lembrando que a CBF teve seu presidente destituído pela Justiça, e um dia após a premiação do Campeonato Brasileiro, o presidente da CBF acaba sendo destituído. Então, muita coisa tem que ser averiguada, e eu acho que o John Textor está realmente mexendo num vespeiro onde realmente ele, se ele for a fundo, se ele tiver cacife, se ele tiver vontade, ele pode muito bem fazer um bem para o futebol, não o futebol brasileiro principalmente. Acho que ele vai ter muito trabalho e torço para que ele não arregue. Voltando aqui ao campo das especulações, só para não deixar passar em branco, dizendo que Júnior Santos já foi desmentido aí o interesse do Corinthians, e o interesse do Botafogo no Cássio também parece que foi mesmo, não houve nem consulta nem nada, só um monitoramento. E também o Rodrigo Gelado, que foi contratado pelo Curitiba, então às vezes os caras estavam querendo fechar negócio, e aí começa a associar o nome do jogador ao clube, assim como o Everton Ribeiro também. Ele agora é especulado no Botafogo, diz que ele está em processo de renovação com o Flamengo, ele quer renovar com o Flamengo. Já falei aqui, o jogador é flamenguista, o jogador já tem uma história ali, se refere ao Flamengo como a torcida, como a nação. Porra, então quem anda defendendo a contratação desse jogador, lembre-se disso: jogador com identificação com outro clube vir para o Botafogo não é uma medida que vá trazer para o Botafogo algum benefício. Pô, ele é muito bom jogador, mas lá para eles, para o Flamengo, no Botafogo, ele, quando vê o Maracanã lotado, torcedores do Flamengo, né, sabe que hoje em dia é 90-10, ele pode até se confundir e vai ficar emocionado como outros aí. Eu acho que não é legal, eu não contrataria o Everton Ribeiro, reconhecendo que é um excelente jogador, mas que eu acho que tem bons jogadores que não tenham essa identidade toda com outro clube. E eu acho que temos até algumas lições que nós deveríamos ter tomado, que muita gente não vai lembrar, mas tem gente que lembra. Vamos lembrar de Renato Gaúcho, que era identificado com o Flamengo na época, e depois, posteriormente, naquela campanha onde o Botafogo foi rebaixado, onde veio um jogador chamado Emerson Sheik para o Botafogo, e todo mundo lembra que esse próprio jogador e mais alguns outros foram excluídos do time do Botafogo e não vinham apresentando nada, perdendo pênalti, não apresentava nada convincente, que o cara não estivesse de sacanagem
com a camisa do Botafogo. Lembrando que Renato jogou em 92 com a mãozinha na cintura e depois foi fazer churrasquinho para dar de comer na boca do seu compadre lá, do seu amigo falecido Gaúcho. Então, na minha visão, esses jogadores assim com identificação com outros clubes, eu quero distância. É a minha opinião, não sei a opinião de vocês. Se vocês concordarem, tudo bem. Se não concordarem, deixe aí o seu comentário e vida que segue. Mas é o meu pensamento. Galera, é isso aí. Dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. Venha participar das nossas lives diárias, 8h05, 8h10 ou 8h15 da noite. Estaremos aqui para debatermos juntos com você tudo a respeito do Botafogo. Valeu!